Bom dia, doutor Bruno. Que imensa satisfação recebê-lo aqui na nossa ESA. Hoje nós teremos uma ESA diferente, uma comunicação de ESA. A nossa ESA do estado de Goiás com a sua ESA do Rio Grande do Sul. É uma imensa satisfação ser a mediadora dessa ESA Live, ainda mais com uma pessoa tão renomada, com tanto respeito e credibilidade no Brasil todo, diante da sua contribuição jurídica para todos nós, com as inúmeras obras que nós temos de direito consumidor, direito bancário, direito civil, obrigações, responsabilidade civil, sem falar o seu currículo, né? O quanto já contribuiu para a comunidade jurídica e para toda a sociedade também. Então, eu saúdo, meu bom dia, representando a ESA do estado de Goiás. É uma imensa satisfação e um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Ainda mais para falar de um assunto que é a sua propriedade e que tem muitos a nos acrescentar no nosso dia, nesse momento de pandemia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui contigo, com a ESA de Goiás, com as ESAs, né, do Brasil inteiro. Em primeiro lugar, cumprimentar a escola, todas as escolas superiores de advocacia por essa iniciativa. Tá? Eu penso que todos nós estamos aqui vivendo um grande desafio pessoal, tá? E institucional, por que não, de aprendermos a nos comportar, vamos dizer assim, nesses desafios que estão sendo colocados pela pandemia do coronavírus, do distanciamento social, e também estamos aprendendo muito. Quer dizer, mesmo essa forma de comunicação é um aprendizado, né? De modo que todas as oportunidades são oportunidades importantes para a gente poder aprender e discutir, né, de forma aberta, franca, sobre aquilo que a gente está vivendo. Especialmente em relação ao direito do consumidor, né, que é o nosso tema, também nós temos aí questões difíceis, né, que estão sendo enfrentadas no dia a dia. Ainda tem uma manifestação, uma uniformidade de entendimento, seja do Poder Judiciário, seja da doutrina, seja da própria advocacia, mas importante porque justamente nos coloca alguns desafios sobre os próprios fundamentos do consumidor, que é o direito de proteção dos vulneráveis em relação a uma necessidade da vida cotidiana, da vida moderna, que é a necessidade de consumo. Tá? E hoje, quando a gente fala, né, nos efeitos da pandemia, e não só da pandemia em si, mas de todas as medidas que acabam sendo tomadas para combater a pandemia, para enfrentar a pandemia, e essas medidas acabam afetando diretamente a vida das pessoas, os contratos que foram celebrados. Tá? O direito do consumidor tem um papel fundamental para reforçar essa proteção para quem, muitas vezes, nesse momento, está mais vulnerável do que normalmente estaria. Né? Se a gente for pensar que até ali março, né, as pessoas tinham alguma vida programada, né, tinham alguns contratos celebrados, imaginando, né, que a sua prestação estaria normalmente ao longo do tempo, de março para cá foram surpreendidas. Né? A nossa geração foi surpreendida, né, com uma nova situação histórica da pandemia, o seu efeito direto na impossibilidade do cumprimento de muitos contratos que já estavam celebrados. Essa que é uma impossibilidade temporária,
mas que, por outro lado, muitas vezes temporário, mas que, por outro lado, é um caráter temporário que não se sabe ainda exatamente quando vai terminar. Tá? Então, isso afeta os contratos em geral, não só os contratos de consumo, os contratos civis, os contratos empresariais, mas em relação aos contratos de consumo, tem um agravante, que é justamente o fato de muitos deles serem contratos necessários, ou que atendem a necessidades econômicas ou existenciais de primeira hora. Também o fato de que esses contratos afetam a todos, né? Então, todos os setores econômicos estão sendo afetados, se não uniformemente, numa grande escala também. Houve uma preocupação, e há uma preocupação, num certo equilíbrio das decisões, ou seja, né, de que uma decisão de descumprimento geral de contrato não possa colocar em risco setores econômicos, que também é uma preocupação legítima. Mas a gente não pode perder nunca de vista aquilo que são os efeitos tradicionais, não da proteção do consumidor, mas dos contratos em geral. Já entrando, né, no nosso tema, se a gente for lembrar, né, das regras gerais sobre direito às obrigações, Sim. tá? Impossibilidade de cumprimento de obrigações, de contratos, tem culpa do devedor? O devedor Inclusive, até uma das minhas perguntas Uhum. a respeito, mas antes de nós entrarmos propriamente na nossa temática, eu quero cumprimentar de forma bastante carinhosa a nossa diretora do Rio Grande do Sul, diretora da ESA do Rio Grande do Sul, doutora Rosângela. Nossa líder. Obrigada por essa oportunidade, esse intercâmbio, essa comunicação entre a ESA Goiás e a ESA do Rio Grande do Sul por seu intermédio. E quero cumprimentar também, já que hoje é uma ESA Live do Estado de Goiás de uma forma diferente, o idealizador desse projeto, que é o Dr. Fernando Cabral, vice-diretor da ESA do Rio de Janeiro. Então, eu deixo meus cumprimentos para essas duas pessoas que muito contribuem nesse projeto, né, nesse formato ESA Live, que é esse momento de comunicação. Você disse, e eu concordo, o momento ele é diferente. E as dificuldades, elas trazem as oportunidades. Eu acredito que a oportunidade boa para todos nós foi essa comunicação por meio virtual. O meio virtual era uma prospecção futura. Todos nós sabíamos que a convergência se daria por meio da tecnologia. E a pandemia ela veio antecipar, de modo que agora passamos a nos obrigar a se adaptar a esse meio virtual esse que traz inúmeras implicações jurídicas, e aí você pode até depois mencionar para nós a respeito do comércio eletrônico, e inclusive eu até farei uma pergunta correlata nesse sentido. E olhando pelo lado bom, esse ter nos inserido no meio virtual foi muito bom. A exemplo desse projeto, ESA Live. Eu quero cumprimentar também, antes de nós começarmos, todos os advogados do Rio Grande do Sul. Obrigada por estar nos assistindo. Obrigada por participar. Eu vou agora passar essa fase de cumprimentos e vou desabilitar os comentários e vou inseri-los ao final. Então, os advogados, estudantes, os seus alunos que estão assistindo, os meus alunos também, qualquer um da comunidade jurídica que queira fazer alguma pergunta, ao final eu vou desabilitar os comentários para que vocês possam ter esse diálogo direto com o professor Bruno. E quero cumprimentar os advogados do estado de Goiás. Muito obrigada. Eu sei que nós temos aqui advogados, temos conselheiros. Quero cumprimentar o meu diretor, doutor Rafael Lara, que me oportunizou essa conversa com você, essa mediação, e todos os demais diretores que estão contribuindo significativamente para essa live, como a Luciana, o Rafael Brasil, Mariana, Tatiane e todos os demais. Então, esse é um momento de gratidão por receber uma pessoa tão ilustre como você, professor, no nosso estado de Goiás, por meio virtual.
Eu agradecer o nosso idealizador, que foi o Dr. Fernando, e a diretora-geral sua, do Rio Grande do Sul e do estado de Goiás. Você já iniciou, já introduziu o assunto, e eu quero saber a sua opinião, numa acepção geral, a respeito dessa pandemia do Covid-19, qual a sua leitura do Covid-19 e qual a sua leitura em relação ao direito do consumidor? Bem, vamos lá. Eu acho que... Professor, só um instantinho. Me informaram que está dando eco na gravação. Então, se você puder diminuir o som um pouquinho do seu aparelho, vamos ver se diminui essa interferência do som. Agora, ok, vamos lá. Qualquer coisa eles me comunicam aqui. Eu ponho o fone aqui também, só não está comigo aqui, está ali na outra sala. Eu também quero te agradecer, doutora Rafaela, pela oportunidade, né? Já tinha feito isso também, vi nos comentários aqui, seja a nossa grande Rosângela, nossa líder, diretora-geral da ESA do Rio Grande do Sul, já vi que está aí, o Petri, a Cristiane Neri, são todos da diretoria da ESA e outros colegas, né? Então, cumprimentar eles, na pessoa deles, cumprimentar todos os colegas advogados que estão nos assistindo. Doutor Fernando também, que foi o idealizador, também meus cumprimentos. Eu acho que essa questão da pandemia para o direito consumidor, ela é muito... Ela é quase assim um momento decisivo do direito consumidor. Por quê? Porque, na verdade, se a gente tem uma lei que protege, como eu disse, os vulneráveis, se a gente tem uma lei que protege aqueles que precisam consumir, numa situação como essa, em que os riscos da contratação ultrapassaram enormemente aqueles riscos que eram ordinários, que eram conhecidos, né? Quando se celebra um contrato, o risco de inadimplemento por situações diversas, mas nunca se haveria de imaginar, pelo menos a curto prazo, na essência de uma pandemia com restrições tão expressivas, tão graves à liberdade e à propriedade das pessoas. Tá? Isso faz com que, e aí voltando ali no ponto que eu tinha tocado, de um lado, né, nós tenhamos aquelas regras gerais que não são nem do direito consumidor, que são do direito privado, do direito civil, do direito das obrigações em geral, né, que é justamente aquela ideia de impossibilidade de cumprimento sem culpa do devedor. E essa impossibilidade de cumprimento sem culpa do devedor gera a possibilidade de resolução do contrato, de extinção do contrato, sem a necessidade, ou sem os efeitos do inadimplemento culposo, sem juros, indenização, multas, se houver, etc. Tá? Mas também nós sabemos que muitos contratos, nesses casos, são contratos de duração, né? São contratos de prestação de serviços, muitas vezes, que duram no tempo, tá? E esses serviços não podem ser realizados, não podem ser prestados no contexto da pandemia, ou são prestados de uma forma até diferente. Há uma polêmica agora em relação à questão dos serviços educacionais, por exemplo, né, que é uma polêmica difícil solução, ela não é simples, de simples solução, porque, na verdade, de um lado, nós temos, de fato, uma prestação que não está sendo executada, pelo menos não como originalmente estava prevista, em algumas situações não está sendo executada, se a gente for pensar no ensino infantil. Mas, por outro lado, nós sabemos que isso impacta todos os prestadores de serviço, toda a atividade econômica, né? E se eu simplesmente permitir o não pagamento das mensalidades por si só, pelos consumidores, eu estou comprometendo a própria existência desses fornecedores ali na frente. Por outro lado, né, eu dizer que nenhum desconto deve ser dado aos consumidores, também parece ferir uma regra de equilíbrio. Chegar num equilíbrio me parece um desafio importante. Em outras situações, inclusive foram reguladas até por medida provisória, com algumas críticas, mas que no conceito desta, especialmente do transporte aéreo, né,
foi um conceito de permitir que as companhias aéreas, em 90% dos voos cancelados, possam eventualmente reembolsar os valores pagos aos consumidores em 12 meses. Isso não é irrazoável, porém, não se demitiram as companhias aéreas como fornecedoras de serviços que são, daqueles deveres que são deveres inerentes à prestação, independentemente da prestação principal, independentemente do transporte em si, são o dever de informação, que é o dever, eventualmente, das pessoas. Hoje até nós não temos isso mais, mas logo quando foram decretadas essas medidas de restrição, havia pessoas que estavam, eventualmente, fora do seu lugar, do seu domicílio, e que precisavam retornar. E os voos foram cancelados muitas vezes, foram rareando até serem completamente interrompidos algumas linhas. Ali havia um dever da companhia aérea de assistir o seu passageiro, de oferecer a ele hospedagem, assistência no momento em que não estivesse ainda no seu destino final. Tá? E isso deve ter sido observado, tem de ter sido observado, sob pena, né, de haver aqui a possibilidade, inclusive, de responsabilização. Então, há situações de equilíbrio necessárias. Por outro lado, houve medidas também no sentido de, especialmente no setor cultural, uma conhecida medida provisória 948. Exatamente. Avançou demais, e aí até desrespeitou algo que é básico, não só do direito do consumidor, mas do direito dos contratos, da reciprocidade dos contratos, do equilíbrio que é o direito ao reembolso. Tá? Exatamente. Agora proibiu o reembolso, isso não é possível. Isso não, Exatamente. E sobre essa medida provisória, dia 8 de abril, nós sabíamos que em relação aos eventos, em razão da aglomeração de pessoas, era previsível que teria alguma medida nesse sentido. Mas não saberíamos o conteúdo e a extensão dessa medida. E aí veio a medida provisória 948, que é justamente essa a respeito da proibição, desde que atenda uma das três possibilidades. E uma das três possibilidades, ou é a remarcação a respeito... E uma das três possibilidades é o acordo. E lá fala, se não houver o atendimento, é possível haver um acordo. Só que o acordo fica uma cláusula geral, no sentido que a medida provisória não delimitou objetivamente os termos deste acordo. E aí eu pergunto, qual a sua compreensão na acepção do direito do consumidor a respeito da medida provisória quando fala na linha C, outro acordo? O fornecedor ele tem possibilidade de fazer um outro acordo para que não haja o reembolso. E, ao meu ver, é uma cláusula muito ampla, de modo que o consumidor ele fica refém do fornecedor. Porque quem vai ditar as normas, em razão dessa medida provisória, aparentemente seria o fornecedor. Então, a respeito dessa medida, já que você entrou nesse conteúdo, o que você me diz dessa cláusula geral, outro acordo? Sabe que eu costumo ser muito comedido quando critico o legislador, porque até por várias outras atuações que eu já tive, eu sei como é difícil a gente redigir normas. Mas nesse caso da medida provisória 948, a redação, a técnica legislativa, não tem outra palavra para dizer, é desastrosa. Desastrosa. Talvez seja a pressa em legislar rapidamente, né, sobre isso, né, mas é desastrosa. De um lado, né, aquela famosa regra do artigo 5º que não disse nada e gerou uma confusão enorme, dizendo que as relações de consumo não caracterizam caso fortuito, quer dizer, não fecha A com B. E nessa questão específica do acordo, da mesma maneira, né? Quer dizer, o que é esse outro acordo? Qualquer acordo é acordo que restringe direitos básicos do consumidor, como, por exemplo, né, e esse talvez seja o principal pecado dessa medida provisória, que é justamente retirar do consumidor o seu direito ao reembolso, à restituição do que foi pago. Olha, eu perdi o interesse. É um show, é uma hospedagem,
é um evento qualquer que, em determinado contexto, eu tinha interesse de comparecer. Eu não tenho mais esse interesse, por qualquer razão, e tenho direito. Eu diria o seguinte, ao se restringir a possibilidade de reembolso, há, inclusive, uma inconstitucionalidade em relação à própria garantia fundamental à propriedade privada. É um valor que eu paguei por um contrato que eu não vou receber a contraprestação, por razões que eu não dei causa, mas também a outra parte não deu. Nada mais correto do que seguir a regra geral. Há direito de resolução. Ainda que, porventura, dentro desses cuidados até de macroeconômicos, vamos dizer assim, de preservar os setores econômicos para o futuro de normalidade pós-pandemia, ainda que eu diferisse no tempo. Olha, não precisa devolver tudo agora, pode devolver, né, parcelado, pode devolver em 12 vezes, como fez lá nas companhias aéreas, mas dizer ou suprimir a possibilidade de reembolso, né, e submetê-la rigorosamente à possibilidade de um acordo, como você disse, genérico, né, uma previsão genérica, me parece assim fora de toda a técnica e mesmo possível questionamento quanto à sua constitucionalidade nesse ponto. Tá? Porque os contratos aqui, contratos em geral e contratos de consumo particular, tem duas situações principais. A primeira delas é a impossibilidade de cumprimento. Nós falamos, não dá para cumprir porque o município, o Estado foi lá e fechou o estabelecimento ou restringiu a locomoção, enfim, restringiu a atividade econômica, etc. Outra coisa é não a impossibilidade em si, mas a própria perda do interesse no cumprimento. A perda do interesse no cumprimento. Vamos lá. De novo, passagens aéreas, para o exemplo de consumidor. Eu posso não ter, pode passar a fase de restrições, até a declaração formal do estado de calamidade, mas daí vem uma pergunta. Quem de nós, sabendo que o vírus anda por aí, vai nos próximos meses num espetáculo com aglomeração? Vai viajar para um destino qualquer em que haja um risco de contaminação? Mesmo podendo fazer, mesmo não tendo restrição, as restrições sendo... Quem de nós vai frequentar, como antes, serviços que eram comezinhos, restaurantes, bares, com aglomeração? Há uma mudança de comportamento que pode levar à perda de interesse na prestação, né? E isso também deve ser contemplado. Né? Claro, há um espaço para a renegociação, mas há um espaço no qual tanto a advocacia quanto o Poder Judiciário, naturalmente, vai acabar se manifestando, né, para justamente estabelecer uma regra de equilíbrio. Uma regra de equilíbrio. E aí, nessa regra de equilíbrio, pensando no princípio da harmonização entre o consumidor e o fornecedor, como você vislumbra, na sua concepção, um meio termo que possa satisfazer o consumidor e o fornecedor nessa cláusula aberta que é esse outro acordo? Da sua concepção, o que você acha que seria um meio termo? Que pudesse atender os dois lados? No caso específico, regulado pela medida provisória 948, qualquer regra de equilíbrio tem de passar necessariamente pelo reembolso dos valores pagos pelo consumidor. Né? O modo como isso vai se dar é uma outra discussão. Da mesma forma, né, o modo ou o tempo que isso vai se dar é uma outra discussão. Tá? Ou pelo menos o direito do consumidor de optar, de escolher pelo reembolso ou não. Por outro lado, né, nos contratos em geral, há um espaço, tá? Se a gente for olhar para as teorias clássicas mesmo, né, do direito de preservação do equilíbrio contratual, há algumas teorias que todos nós conhecemos e que estão sendo relembradas. Né? A teoria da imprevisão, a teoria da quebra da base, que no direito do consumidor é muito importante, a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, que está positivado no artigo 6º, inciso 5º,
do Código de Defesa do Consumidor. Claro, qual é a ideia do equilíbrio aqui? É também não permitir, né, que qualquer revisão de contrato seja feita a pretexto da pandemia, sem que esse demonstre a relação de causa e efeito, a relação de causalidade entre uma impossibilidade de cumprimento, entre uma eventual onerosidade excessiva do contrato e o fato da pandemia e suas repercussões. Por isso, até anda muito bem um projeto de lei que foi apresentado no Congresso Nacional, já foi aprovado pelo Senado Federal, né, foi apresentado por um grupo de juristas liderados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que busca disciplinar o regime jurídico transitório de urgência no direito privado, em várias matérias, inclusive nos contratos, os prazos da uso capião, em matéria de família, em matéria... Até no direito do consumidor tem uma regrinha que afasta o direito de arrependimento nas compras feitas com delivery, né, com teleentrega de produtos perecíveis, que é uma regra bastante razoável. Era até uma pergunta a respeito do delivery. Porque agora o delivery, o que antes era uma opção, hoje ele passou a ser quase que uma obrigação social. Eu preciso de um medicamento, delivery. Um alimento, delivery. E aí, em relação ao delivery, já que você tocou nesse assunto, como fica o direito de arrependimento dos 7 dias? Há uma assim, na sua concepção, uma flexibilização da regra do direito do CDC, que vem do direito do consumidor, em relação à necessidade do caso concreto. Como você vislumbra o direito de arrependimento em relação aos deliveries? Na verdade, inclusive, a solução está sendo dada por esse projeto de lei, né? Suspendendo em relação ao delivery o direito de arrependimento até 30 de outubro, se eu não me engano, é uma data específica de outubro, que é onde vai, até onde se imagina esse a extensão da pandemia. E essa... Agora, de qualquer maneira, em relação só um detalhe, em relação a esse direito de arrependimento, eu sempre digo o seguinte: o fundamento dele, desde a origem, desde lá de 1990, quando não tinha internet, não tinha comércio eletrônico, não tinha nada disso, o fundamento dele eram 2, sempre foram. Tá? A compra e venda feita sob pressão, né, sob pressão, que hoje até se pode dizer que tem alguma pressão em algumas situações, mas é raro, né? E a compra e venda na qual a contratação, né, na qual os consumidores não têm acesso ao produto. Sempre numa proteção da boa-fé. Tá? Quer dizer, a ideia sempre é proteger o consumidor de boa-fé. Portanto, essa regra ela não pode ser interpretada, seria uma violação à própria boa-fé, se ela for interpretada para situações como essa. Vamos imaginar um exemplo esdrúxulo. Alguém pede por delivery um medicamento, ou alguém pede por delivery um alimento, que também está muito em voga, né? Os restaurantes estão fechados, o pessoal pede muito alimento, prova o alimento, usa o medicamento e depois se arrepende e quer devolver. Quer dizer, isso não é uma regra, isso não há uma interpretação de boa-fé que nos permita dizer que esse arrependimento seria um arrependimento cabível. Tá? Pode até devolver, enfim, se houver vício, mas aí a regra não é do 49, é a regra do 18, né, do Código do Consumidor. Mas fato e vício, né? Boa-fé é o critério decisivo para a gente modular o próprio exercício do artigo 49, do direito de arrependimento do artigo 49. Excelente. A respeito, a flexibilização ela é compreendida, não afetando a vulnerabilidade do direito do consumidor diante da necessidade do caso concreto e também das provas. E aí, a respeito de provas, você mencionou uma questão muito interessante, até a respeito lá da medida provisória. As pessoas podem muito aproveitar de uma disposição normativa, quebra boa-fé objetiva, para ela se valer do que está previsto.
Tem a teoria da imprevisão, eu vou arguir a teoria da imprevisão, inclusive o enquadramento da pandemia em caso fortuito ou força maior, para haver inadimplemento obrigacional e, com isso, não sofrer as consequências desse inadimplemento. E foi muito interessante, você abordou que a previsão legal, ela existe, ela é cabível, desde que existe nexo de causalidade. Justamente para que o princípio da boa-fé objetiva ele seja cumprido e os princípios basilares contratuais e também do direito do consumidor, ele também seja atendido no caso concreto. Senão vai haver uma massificação de má-fé e, com isso, os processos judiciais. E, às vezes, o advogado, ele fica... Aí a vulnerabilidade já passa a ser do advogado, porque ele não sabe quem está falando a verdade. O exercício da advocacia fica até, de certa forma, em colisão entre a verdade e a má-fé. E aproveitando a respeito, já que você mencionou da teoria da imprevisão, previsto lá no artigo 478 do Código Civil, em tempos de Covid-19, essa teoria da imprevisão ela será muito arguída para os contratos continuados, de prestação continuada, diferido. E na sua compreensão pessoal, a teoria da imprevisão, ela logra êxito em ser arguída em tempos de Covid, considerando que nós estamos vivendo num mundo em que, além da crise epidemiológica, surgiu a crise financeira. E você citou muito bem a respeito das escolas. As faculdades, ainda que de forma dificultosa, algumas até precária, elas estão ministrando o serviço educacional. E aí existem vários aplicativos a respeito. Já a educação infantil, o ensino fundamental, que é um contato mais direto, não está sendo cumprido. E as mensalidades, elas têm que ser pagas. Eu concordo com você que com desconto, sim, porque o bom senso, ele tem a equidade, ela tem que ser aplicada nesse momento de crise. Mas eu pergunto, mas na sua opinião, essa teoria da imprevisão, ela pode ser acatada? E se ela for acatada, quais seriam os seus parâmetros para que ela fosse aferida no caso concreto? Acho que a sua pergunta é maravilhosa e induz uma resposta correta, no meu modo de ver. Que é justamente a ideia de que, sim, a própria origem da teoria da imprevisão é uma situação muito parecida com a nossa, né? Que é aquela das circunstâncias excepcionais da Primeira Guerra Mundial, onde também não se esperava que houvesse uma guerra que envolvesse, né, a imensa maioria dos países naquela época. Isso afetou os contratos e deu origem a uma lei em 1918, né, a famosa lei de 21 de janeiro, que acabou disciplinando os efeitos sobre os contratos. Ela acaba, inclusive, inspirando esse projeto de lei que a gente está discutindo no Brasil e que outros países, a Alemanha também, recentemente, há semanas atrás, também está discutindo uma legislação e está trabalhando uma legislação para os efeitos da pandemia. É um fato imprevisível? É um fato inevitável? A teor do artigo 478 do Código Civil é um fato extraordinário? Podemos dizer que sim. Agora, qual é a extensão da aplicação? Acho que essa é a sua pergunta assim, decisiva, né? De um lado, a teoria da imprevisão ela vai exigir, de novo, a demonstração do nexo de causalidade entre ou uma desproporção das prestações, uma onerosidade excessiva, ou a impossibilidade de cumprimento, e o fato da pandemia ou as suas repercussões. Primeiro aspecto. E um segundo aspecto interessante, que até esses dias estava discutindo uma outra circunstância, esse projeto de lei 1179, ele restringe a invocação da teoria da imprevisão e afasta a possibilidade de invocação da teoria da imprevisão em três situações. É a alegação da inflação, da variação cambial ou da alteração do padrão monetário. Isso é interessante,
Porque, na verdade, se nós formos pensar, no passado, também se tentou, década de 80 e 90, até antes um pouco, invocar-se a teoria da imprevisão para, frente à inflação, exigir-se a revisão judicial dos contratos cuja prestação, uma das prestações, fossem afetadas pela inflação, perdesse o seu poder de compra, especialmente obrigações pecuniárias. E a jurisprudência brasileira, desse período todo, afastou isso. Inflação no Brasil é tudo menos imprevisível. Tá? No final dos anos 90, essa discussão voltou em relação aos contratos de consumo indexados pela variação cambial. E ali também a jurisprudência, especialmente do STJ, afastou a teoria da imprevisão e trouxe a teoria da quebra da base, dizendo, olha, não precisa ser imprevisível, mas na distribuição dos riscos do contrato de consumo, cabe ao fornecedor, naquele momento, se prevenir de riscos cambiais. Hoje, a situação é um pouco diferente, porque pelas dimensões do fato imprevisível extraordinário, ele supera qualquer ideia que nós tínhamos, né, de caráter extraordinário. Quem imaginaria há 6 meses atrás que todos estariam trancados em casa? Quem imaginaria há 6 meses atrás que as pessoas não poderiam exercer livremente as suas atividades econômicas? Tá? Então, há uma intensidade desse elemento extraordinário que faz com que, de um lado, reforça a possibilidade da imprevisão, mas, por outro lado, delimita ela, inclusive, no tempo. Tá? Ou seja, vai exigir, me parece, e a jurisprudência terá muita responsabilidade nisso, de exigir a demonstração da causalidade entre uma impossibilidade de cumprimento, uma onerosidade excessiva e as repercussões da pandemia. Eu acho que essa vai ser uma delimitação que não vai afastar a teoria da imprevisão, mas vai delimitar o seu âmbito. Então, a teoria da imprevisão, eu posso relacioná-la, e assim você me corrige, se caso for equivocado, ao artigo 393, em que fala do caso fortuito, e havendo caso fortuito e força maior, o que você já até mencionou, o devedor, ele pode se excusar de cumprir a obrigação a qual ele se pactuou. E aí, na minha concepção, existe uma correlação da teoria da imprevisão até mesmo com esse artigo 393, que é o que trata do caso fortuito e força maior. E analisando a sua fala, eu compreendo que existe a parte jurídica, que é a teoria da previsão, só que essa teoria da previsão ela tem que ser conectada ao fato, ou seja, tem que ser analisada casuisticamente diante das provas. Até mesmo porque a prova ela será o divisor de águas entre a boa-fé objetiva e a má-fé. E aí eu quero saber se essa compreensão que eu fiz, essa conexão, ela realmente é a interpretação que você faz a respeito. Eu acho isso, a observação é excelente. A demonstração a relação de causa e efeito aqui é decisiva. Seja na revisão do contrato, pela imprevisão do 317, do 478, do 479, do 480, do Código, seja essa impossibilidade de cumprimento por fato, né, que diz o 393, fato necessário cujos efeitos não era possível para o devedor evitar ou impedir. Quer dizer, eu não tenho o que fazer, eu, devedor, não consigo fazer outra coisa. E também, de certo modo, que se conecta com esta regra, o 396, nas hipóteses de mora, né? Porque diz o 396, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Então, de novo, a pandemia não é um fato ou omissão imputável ao devedor se ele demonstrar a relação de causa e efeito entre a sua impossibilidade de cumprimento, ainda que temporária, né, que gera a mora, e as repercussões da pandemia. Então, há um elemento, sim, de imprevisibilidade,
é perfeito, né? E há um elemento de causalidade, ou seja, a causa do descumprimento não é imputável. Disso vai surgir o quê? De novo, ou impossibilidade com resolução, ou revisão, o fundamento na imprevisão ou no fato extraordinário que gera penalidade excessiva, 317, 478, ou ainda a possibilidade de renegociação. E aqui vem surgindo com muita força uma tese de um grande professor, extraordinária figura do Rio de Janeiro, o Schreiber, né? Fala de um dever de renegociação. Eu tenho um certo cuidado, confesso, quando falo em dever de renegociar. Tá? Porque o dever de renegociar pode vir da boa-fé até, mas ele pressupõe, deve pressupor a manutenção do interesse das partes no contrato, na existência do contrato. Tá? E nem sempre isso vai ocorrer. Tá? Nem sempre isso vai ocorrer. Eu disse há pouco, há contratos que não vai me interessar mais cumprir. Há contratos que eu não posso mais cumprir, não me interessa mais. Eu não tenho por que renegociar. Agora, naqueles em que haja o interesse das partes em renegociar, a renegociação é uma alternativa, é uma possibilidade para evitar a revisão. Mas não, eu tenho uma certa dificuldade de enxergar nisso um dever. Todos os contratos têm que ser renegociados, todas as partes têm que se dispor a renegociar. Eu acho que isso é um pouquinho exagerado. Agora, o que eu tenho de ter um olhar de cooperação com a outra parte, que eu tenho de ter um olhar que considere os interesses comuns, isso é indiscutível. E a renegociação pode ser um caminho, mas ela não chega a ser um dever. Quer dizer, ela na verdade, o dever que existe é o dever de equilíbrio, de preservar o equilíbrio do contrato. E esse equilíbrio ou vem pela renegociação, ou vem, se for o caso, né, por uma revisão judicial, eventualmente, do contrato. Nós estamos caminhando para o fim, que a live tem 1 hora, mas antes disso, eu queria mencionar a respeito de um artigo que você escreveu, a respeito da contribuição do direito do consumidor para o mercado. E assim, eu gostei muito das reflexões. De fato, eu analisei o seu site e lá você publica muitas reflexões. E de fato, o que você escreve nos instiga a refletir a respeito. E aí, sobre os seus artigos, eu tenho 2 perguntas antes de nós passarmos para a parte final, das suas considerações finais. Hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, nesse tempo de inovações, de que maneira que você vislumbra hoje a contribuição do direito do consumidor para o mercado? Eu acho que poucos ramos do direito contribuem tanto, né? Se a gente fala da internet, né, a internet é, em grande medida, hoje, um grande mercado de consumo digital. A gente consome serviços, consome produtos pela internet cada vez mais. E fora regras específicas que nós ainda não temos no direito brasileiro sobre esses contratos pela internet, o que vigora é o direito do consumidor, nos seus pressupostos mais básicos. Dever de informar, proteção da confiança, responsabilidade pela oferta realizada, controle da publicidade para que não haja publicidade enganosa ou abusiva, controle das abusividades do contrato. Tudo isso que foi pensado numa época em que a internet não existia, continua se aplicando. Né? E esse papel do direito do consumidor, que eu até tenho usado uma expressão hoje, que é um papel civilizatório do mercado. Exatamente. O interesse do empreendedor, do agente econômico, ele é um interesse de maximização da sua riqueza, do seu lucro. Claro que pode haver um pensamento racional, legítimo, dizer o seguinte: olha, eu tenho que tratar bem o meu consumidor para que ele continue, fidelizar ele, né, pelo bom trabalho, pelo bom serviço que eu presto, pelos bons produtos que eu ofereço. Mas, por outro lado, né, nós sabemos que muitos fornecedores não têm essa mesma visão. E o direito do consumidor, ele vem, de um lado, para proteger os consumidores em relação a práticas negociais abusivas no mercado, mas, por outro lado, também para proteger os bons agentes econômicos, aqueles que cumprem a legislação,
que fazem corretamente o seu papel, que oferecem bons produtos e serviços, que respondem por eventuais falhas que são da natureza desse tipo de atividade. Quer dizer, toda atividade econômica, toda atividade humana, ela pode ter falhas, há risco de falhas. E essas falhas geram, eventualmente, responsabilidade no âmbito do direito do consumidor. Né? Responder por eventuais danos ou vícios não desmerece o fornecedor, ao contrário. Muitas vezes a forma como ele responde permite nós vermos uma atitude mais conforme à legislação e mais respeitosa ao consumidor. Então, o direito do consumidor tem esse papel, ele eleva o padrão de eficiência econômica e social no mercado de consumo. Bons agentes econômicos que cumprem as regras previstas do direito do consumidor e oferecem produtos e serviços de qualidade são incentivados por uma legislação que protege os consumidores em relação àqueles fornecedores que não cumprem essas regras e que, portanto, vão ter uma vantagem, se não forem sancionados, né, uma vantagem que é indevida, né, que é antijurídica em relação aos demais agentes econômicos que estejam de acordo com a lei. Sim, e aí eu vou fazer uma conexão com o direito ambiental. Você escreveu uma reflexão muito interessante sobre a conexão do direito do consumidor com o direito ambiental, tendo em vista que o consumo, ele pode andar, ele pode ir de encontro, ele pode e deve ir de encontro com o meio ambiente, considerando que o meio ambiente é para a preservação das presentes e futuras gerações. Aí já entra no que você falou, do fornecedor que tem a consciência e o fornecedor que não tem a consciência. Hoje, nesse momento de pandemia, o consumo ele foi drasticamente reduzido. Até mesmo porque as pessoas estão com medo de gastar dinheiro e com isso lhe faltar, considerando que o nosso futuro, num curto espaço de tempo, ele é imprevisível. Como você vê hoje o direito do consumidor em relação ao direito ambiental? Fazendo essa ponte aí que você acabou de nos brindar no raciocínio anterior. Eu acho que tem uma relação total, até de origem, né? Eles são os dois novos direitos, né? Que nascem numa mesma ideia de articulação entre interesses individuais de cada pessoa e o interesse comum, o interesse coletivo, ou os interesses difusos. Então, difusos coletivos, né? Individual homogêneo. Exato. As medidas de proteção no direito consumidor e no direito ambiental, elas são muitas vezes comuns. E, em algumas situações, o direito ambiental tem nos oferecido pontos muito interessantes para o direito do consumidor, mas de um modo geral mesmo. Né? Há muito se falava no direito ambiental sobre os princípios da prevenção e, sobretudo, o princípio da precaução. Isso. E não raras as pessoas, inclusive em algumas situações eu mesmo, sempre via com algum cuidado esse princípio da precaução, né? Interditava qualquer tipo de atividade que pudesse eventualmente causar um dano. Pois não é que nós estamos vivendo justamente isso hoje? O que fundamenta essa intervenção, essa interdição de atividades econômicas e sociais? Se a gente for reconduzir ao princípio da precaução, é possível. Então, há uma comunhão de propósito do direito consumidor e direito ambiental, e isso se reflete, seja em medidas que são comuns, especialmente na área processual, e em alguns temas que se tocam. Né? Por exemplo, o consumo sustentável. Por exemplo, toda a política de tratamento de resíduos. Resíduos sólidos, que em grande medida são resíduos do consumo. Claro que existem resíduos industriais, etc., mas fundamentalmente resíduos de consumo e que impõem, inclusive, uma nova distribuição de deveres. Né? O próprio consumidor, nessa matéria de consumo sustentável, o consumidor acaba tendo alguns deveres também, vinculados à preservação do ambiente ou à não degradação do ambiente. Então, é uma relação muito próxima, íntima, poderia dizer,
e que tende, como concordo com o que tu disseste, Rafaela, tende a, daqui para frente, se intensificar e se aproximar mais. Ah, nós estamos partindo, nós temos 7 minutos e eu quero saber as suas considerações finais, o que você tem a dizer para a advocacia, para os advogados em termos de tempo de convite, relacionado ao direito do consumidor ou relacionado a um conselho seu, o que você nos diria? Bom, não sou ninguém para dar conselhos, né? Mas eu divido com os advogados, com quem está tendo reflexões que eu tenho feito sobre esse momento, de novo, né? Que é na nossa geração, nossa geração, nas gerações que estão por aqui, nós nunca tínhamos vivido algo assim. Isso nos faz não só refletir, né? Mas nos dá um desafio, né? Na volta da chamada normalidade, de algum tempo, justamente numa ideia de maior equilíbrio e cooperação entre as pessoas, seja nas relações contratuais, seja nas relações jurídicas em geral, seja nas relações humanas. Há uma revalorização, por mais que se diga que isso pode ser até um pouco piegas, que pode ser até um pouco exagerado, mas há indiscutivelmente, seja pelo tempo que nós temos disponível, pelos desafios que a gente está vivendo, há uma revalorização da vida coletiva, do interesse comum, do bem-estar comum. Todos nós estamos fazendo, em alguma medida, sacrifícios individuais em benefício coletivo. Isso vai se traduzir numa prática, seja no direito, seja numa prática social, que nos permita menos individualismo e mais um olhar coletivo. Isso serve para o direito do consumidor, que na sua gênese é um olhar para a coletividade, para o bem-estar da coletividade. Isso serve para a vida profissional de todos nós e para a vida cotidiana. Eu quero agradecer. Você nos trouxe muitas reflexões a respeito do tempo de Covid, que estamos inseridos. Essa pandemia, ela realmente trouxe oportunidades para nos adaptar e, sobretudo, para que possamos compreender, né? Um momento de haver concessões mútuas, e aí falo em relação ao consumidor, em relação ao fornecedor, em relação aos cidadãos para com o meio ambiente no geral, que você explicou muito bem. Não só o fornecedor ele tem obrigação, assim como o consumidor também tem obrigação. E aqui nós temos uma frase de efeito, que é uma frase que você marcou, uma frase sua, dita na live, que você marcou a sua passagem aqui e que depois faremos um banner e vamos postar como da sua autoria. Devemos buscar o equilíbrio e cooperação entre as pessoas nas práticas sociais. Podemos deixar essa frase como a sua frase de efeito, da sua autoria, que marcou a live. Você gostou? Não só gostei, como você sintetizou um pouco, que é quase o meu lema de vida. Então, eu não tinha pensado nisso, mas com essa frase eu acho que sintetiza. Eu acho que é isso, é equilíbrio, é cooperação, é diálogo, né? E é aprendizado. A gente tem que aprender todos os dias e aprender com os outros. A gente nunca aprende sozinho, a gente sempre aprende com os outros. Então, a ideia de cooperação está muito presente na vida de todos nós. Eu quero agradecer, muito obrigada. Quando surgiu o seu nome, eu fiquei muito honrada de poder fazer essa mediação. Eu falei assim, será que o Bruno é o Bruno? Eu fiquei pensando assim, é o Bruno! Cheguei a perguntar para o nosso diretor que printei uma foto, falei assim, o Bruno é o Bruno? Ele, é o Bruno! Eu falei, fiquei muito emocionada, obrigada. Estou muito feliz de ter feito essa mediação, muito feliz de hoje ter sido uma live diferente entre ESA Goiás e Rio Grande do Sul.
Eu representando a ESA Goiás, fazendo esse bate-papo, e você, o Rio Grande do Sul. Sinta-se acolhido pelo Estado de Goiás, por todos os advogados, a comunidade jurídica aqui. Você realmente tem uma credibilidade por tudo que você escreve, por tudo que você reflete. Você realmente nos provoca reflexões, e eu só tenho a agradecer. Assim como o meu grande diretor-geral, Dr. Rafael Lara, a doutora Rosângela, doutor Fernando Cabral, que foram idealizadores, e agradecer a oportunidade de você nos presentear com esse momento ímpar para nós, que é esse diálogo, e que tenhamos outra oportunidade de conversar sobre o direito do consumidor, assim como outras temáticas suas, já que você escreve sobre muitos assuntos e tem muito a nos acrescentar. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. E um sucesso para essa iniciativa maravilhosa das escolas superiores de advocacia, que já faz um trabalho extraordinário em tempos de normalidade e que arranjou um grande instrumento para continuar fazendo esse trabalho e multiplicando, né, essas iniciativas de formação dos advogados, mas não só dos advogados, do público jurídico em geral, né? Todos os profissionais e estudantes de direito. Parabéns e te cumprimentar também, Rafaela, pelo diálogo aqui, bela conversa que a gente pode ter, que tenhamos outras oportunidades. Amém. Muito obrigada, fiquem com Deus todos e que tenhamos a próxima. Até mais. Bom dia a todos. Até logo.